noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o tema escolhido do dia, O Gambito da Rainha. Ela é uma minissérie de 7 episódios, ela tem em torno de 6 horas e 33 minutos e o gênero dela é de drama. A nota no IMDb dela é bem alta, ela tem em torno de 8.8 de 10. Vou falar um pouco agora sobre o autor da minissérie. O autor dela é o Scott Frank, que ele é mais conhecido pelo filme Logan, o último do Wolverine, e também Alan Scott, que é mais conhecido por Kon-Tiki. Agora eu vou falar um pouco sobre os atores mais conhecidos. O protagonista é a Anya Taylor-Joy, o Beth Harmon, e ela é mais conhecida pelo filme A Bruxa. E aí temos Harry Melling, que é o Harry Beltic. Ele é mais conhecido por fazer a franquia de filmes Harry Potter, onde que é o Dudley, né, o primo do Harry Potter. E por último, Bill Camp, Mr. Scheibel, que é um personagem muito importante para a minissérie. Ele é mais conhecido pelo filme do Coringa. Agora eu vou falar um pouco sobre a série, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final, tá? Mas antes de eu começar, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então eu vou falar dessa famosa minissérie que todo mundo está comentando e por isso eu decidi assistir ela, né? Até um amigo meu me indicou. Um monte de gente estava falando para eu assistir essa minissérie, então eu fui lá assistir em 2 dias a minissérie do Gambito da Rainha. Ela tem esse nome diferenciado porque é uma jogada num xadrez, tá? Já que a série é focada em xadrez, em xadristas, as pessoas que usam bastante a cabeça. Então vamos lá contar a história um pouco da Beth Harmon. Quem é Beth Harmon? Beth Harmon é uma menininha de 9 anos que estava com a mãe no carro, onde que a mãe dela sofreu literalmente um acidente e ela saiu do carro sem ter nenhum arranhão, que foi um verdadeiro milagre. E aí ela é mandada para um orfanato. No orfanato ela conhece a Jolene, que é uma menina afrodescendente que ensina ela a tomar a pílula verde mais tarde, porque eles recebem 2 pílulas que são consideradas vitaminas, mas de vitamina não tem nada. A verde é um sedativo e a marrom parece que é uma vitamina, não explicou de fato o que é. Então aí o que acontece, pessoal? Ela começa a fazer uma prova, a professora vê que ela foi muito bem, parece que achou uma prova de matemática, e aí ela pede para a Beth ir lá bater os apagadores, pessoal. E aí ela vai lá, bate os apagadores, vê um senhor de idade jogando um jogo num tabuleiro e fica admirada com aquilo. E a primeira vez ela só olha, e aí várias outras vezes ela vai voltando para limpar o apagador e vai tentando comunicar com esse senhor de idade. E aí aos poucos ele vai se comunicando com ela e ela fala, posso jogar isso? Ele disse em 1961, tá, pessoal? Ele fala assim, é xadrez, mas isso é só para meninos. Meninas não podem jogar, e que já tinha um enorme machismo. E aí ela fala, deixa eu tentar. E aí ele vai ensinando todas as regras para ela e aí ele vai vendo que ela é mais dotada do que ele imaginava. Ela é uma primogênita, pessoal, onde que ela consegue fazer coisas que nem adultos conseguem. E aí a gente descobre o que, pessoal? Os enxadristas têm mania de refazer todas as jogadas na cabeça deles. E aí, quando ela toma esse sedativo, ela começa a ver todas as jogadas. Por isso que é importante falar sobre esse sedativo, que é tipo um calmante, que faz com que ela fique mais aguçada do que antes. Que ela fica uma inteligência maior, já que ela consegue ver todas as jogadas, os efeitos são muito legais. Passa algum tempo, alguns anos, a gente vê que esse sedativo foi proibido. E ela fica desesperada, pede para a amiga Jolene arrumar alguns para ela. Ela arruma algum para ela, só que aquilo não era o suficiente. O que ela decide fazer? Quando eles estão vendo um filme de Júlio César, ela decide escondida, rouba uma ferramenta do Mr. Scheibel, vai lá e vai tirando os parafusos, pega o pote, pega alguns comprimidos, põe no bolso, põe um monte na boca. E aí o que ela decide fazer? Ela decide levar o pote junto com ela de vidro. O que acontece? Ela passa mal, tem uma overdose. Antes disso, o Sr. Scheibel tinha convidado ela para ela pertencer a um clube de xadrez. E aí ela até pediu licença para a diretora, e aí ela pediu apoio. E depois disso que tudo acontece, ela perde o apoio e acabou o xadrez na vida dela. Já que ela ia começar uma carreira enxadrista. E aí, passado alguns anos, um monte de meninas foram adotadas, menos a Jolene e a Beth Harmon, que deve ter ficado esse boato que ela era viciada nesse sedativo, ou nunca deixaram ela ser adotada de fato. Até que ela era adotada por um casal, adotada pela Alma e o Alston. Mas, na verdade, o Alston só fez a Alma adotar a Beth para ele ter alguma paz. Na época falaram que ela tinha 13 anos, mas ela tinha muito mais de 13. Ela devia ter uns 17 já nessa época. E ela continua a obsessão
dela pelo xadrez, começa a sofrer bullying na escola e começa a mergulhar de vez no xadrez. Ela rouba uma das revistas, pegando um jornal e enganando um vendedor de uma mercearia, e ela começa a estudar as jogadas e fica admirada. E aí o que acontece? O que era previsto, o Sr. Alston liga para a Alma, fala para ela que nunca mais vai voltar. E aí a Beth começa a entrar em competições de xadrez, só que ela não tem nenhuma classificação. Então ela vai enfrentando alguns que precisava de uma pontuação e ela enfrenta o tal Harry Belt, porque era um gênio. E quando que ela está numa batalha difícil contra ele, o que ela decide fazer? Ela vai até o banheiro, toma um daqueles sedativos, fica com a mente aguçada, vai lá, ganha dele e se torna a nova campeã da região. Só que ela não para por aí, principalmente que a mãe dela, a Alma, né, já que a outra mãe dela verdadeira morreu, ela começa a ficar admirada pelo talento da órfã, né, da filha que ela adotou. E a partir disso ela começa a apoiar a carreira dela, vai vendo que ela vai ganhando bastante dólares e vai apoiando cada vez mais, até que ela pede para a Beth se ela pode dar 10% do que ela ganha para ela como empresária. E ela fala que vai dar 15%. Só que o problema da mãe dela, pessoal, que além de tomar sedativo, ela é alcoólatra e fumante assídua. Então, ela vai fazendo com que a Beth, além de tomar o sedativo escondida, ela vá tomando bastante álcool, no geral, né, variados, e fumar bastante. E aí o que acontece? Ela vai iniciando a carreira dela, ela vai pro aberto de xadrez, e nesse aberto de xadrez ela humilha todo mundo e conhece um tal de Benny Watts. Benny Watts parece que é tão primogênito quanto ela. Ele é um gênio, só que ele não decide enfrentá-la nessa época. Anos depois, eles vão em Las Vegas e ela enfrenta ele pela primeira vez. Só que ele conhecia todas as técnicas dela e estudou bastante a adversária. Ou seja, ela só precisava de um empate para se consagrar campeã de Las Vegas. E ela não consegue, pessoal. Ela perde dele e eles são considerados co-campeões. Ou seja, o Benny e a Beth Harmon são os co-campeões do torneio. Não teve um torneio de fato, tiveram dois. Eles tiveram que dividir o prêmio. E aí ela é mandada para a Cidade do México. Na Cidade do México, ela vai ter que enfrentar um senhor que é considerado também um gênio desde criança, chamado Borgov, um russo. E quando que ela chega na Cidade do México, ela começa a ficar um pouco mais famosa e enfrenta ele na final. Só que o problema, pessoal, é que a mãe dela não aparece para ver ela porque ela estava doente. E aí ela fica desconcentrada, perde feio do Borgov e quando ela chega no quarto ela descobre que a Alma está morta. Ela morreu. Ela deve ter morrido de alguma overdose, de alguma coisa, de tanto que ela bebia e misturava as bebidas. Só que o problema é que no torneio de Las Vegas, esqueci de falar, ela ficou apaixonada por um repórter chamado Townes. Só que ela descobre mais pra frente que esse Townes, na realidade, ele não gosta de mulheres, ele gosta de homens, ele é gay. E ela fica com essa paixãozinha dela, até que depois ela perde a virgindade com um cara qualquer, só por perder assim, e começa a tentar regrar a vida, né? Só que quando que ela volta, depois que ela vai da Cidade do México, ela liga pro Alston, o Alston fala, a Alma morreu. Ah, tá, então você pode ficar com a casa. Só que você paga hipoteca. Ela falou, tá bom, acha maravilhoso. Só que ela chega lá, ela chega na casa, até que aparece quem ela menos imaginava, assim, Harry Belt, que aparece lá, joga um chaveco nela e fala que vai ajudar a ganhar do Borgov. E fala meus pêsames pela mãe e fala que ele vai trabalhar e estudar numa faculdade e ela chama ele para morar na casa, onde eles têm um caso rápido e ele percebe que ela é viciada nesse sedativo. Então ele vai vendo que ela vai se perdendo cada vez mais na vida, pessoal. E até que ele pega as malas, dá um verdadeiro fora nela e sai de casa. Quando a Beth está perdida, o que acontece? Ela vai estudando todas as jogadas dos enxadristas mais famosos do mundo, vai aprendendo e vendo que ela não é tão perfeita quanto ela imaginava, porque ela ia no ataque com tudo. O Borgov e o Benny jogou na cara dela que ela não era tão perfeita quanto ela imaginava. O Harry treinou ela vai para o campeonato nos Estados Unidos, onde quem ela enfrenta, pessoal, quem que você acha que ela enfrenta? Claro, Benny Watts. Só que no dia antes de eles se enfrentarem, eles fazem um xadrez rápido, onde que o Benny ganhou dela várias vezes, ganhando $5 a cada vitória. E ela achou que ela ia perder de lavada dele. Ele é invencível, ele é um gênio, ele é muito melhor que eu. E ela continuando tomando um remedinho lá e vendo no que ia dar. Mas nem o remedinho estava resolvendo contra ele, só para você ter uma ideia.
E aí o que acontece? Ela enfrenta o Benny, consegue vencê-lo porque ele era melhor no xadrez rápido do que ela. E quando ela vence o Benny, ela consegue uma vaga para Paris para enfrentar de novo o Borgov. E depois ela ia para a Rússia logo em seguida, porque quem ganhasse o campeonato dos Estados Unidos conseguia uma vaga para disputar como melhor enxadrista do mundo. O Benny vê que ela tem potencial e fala, não, vou treinar você para ganhar do Borgov. Ela vai para Nova York, acha que ele tem grana, mas na verdade ele não tem grana alguma. Ele chama uns amigos, ela vai jogando xadrez rápido e vai ganhando de todo mundo, humilhando, mostrando que ela está adquirindo algo que ela nem imaginava. E aí ela tem um caso rápido também com o Benny, e ela conhece a Cleo, que é uma modelo internacional, apresenta ela e ela fica admirada por ela, onde mais para frente a gente descobre que ela perde do Borgov em Paris por causa da Cleo, porque ela se embebedou e não se concentrou. Até o Borgov foi gente boa e ia deixar ela ganhar numa jogada, porque ele viu que ela não estava bem, ela tomava só água, só água, só água, estava numa ressaca gigantesca. O que acontece? Ele deixa ela ganhar, ela não aceita e fala, não, eu desisto. E aí o que acontece, pessoal? Ela se joga de vez no buraco, vai enchendo a cara, vai fazendo um monte de coisa, vai ficando bêbada cada vez mais, vai mergulhando de cabeça no vício. Ela liga pro Benny e fala, tô precisando de dinheiro para ir para a Rússia porque eu perdi o meu financiador da viagem, porque era um negócio de católico, e ela falou que não tinha nada a ver com enxadrista. Assim, pessoal, a religião não se mistura com a ciência de exatas, essas coisas. E aí ela fala que não, e aí ela perde todo o apoio, até que digamos, um anjo aparece na vida dela, que ela menos imagina. Ela abre a porta e encontra quem? A Jolene, aquela amiga dela da infância dela no orfanato, falando que o Mr. Scheibel morreu, o Sr. Scheibel. E aí elas vão no velório dele, não tem ninguém de interessante, ela decide ir até o porão onde que ele ficava jogando com ela. E ela descobre o que, pessoal? Que ele recortava e colecionava todos os feitos que ela tinha feito. Ele era o maior fã dela, mesmo ele ficando bravo que ela usava aquele remédio o tempo inteiro e quase morreu por causa dele, roubando no orfanato. E aí a Jolene fica com dó dela porque ela não tem o dinheiro para bancar, porque o maridão da Alma, que é o Alston, veio pedir a casa de volta, onde que ela teve que comprar a casa, ficou com pouco dinheiro, e como que ela ia para a Rússia se ela precisava de mais de 3 mil? Aí a Jolene decide que ela tinha juntado dinheiro, decide emprestar para ela e falar, quando você ganhar, você me devolve o dinheiro. Apoia a amiga, mostra que também estava de olho na amiga. E ela vai para lá. Quando ela vai para lá, ela enfrenta o Borgov na final. Ela começa a fazer uma partida disputada, ela não usa mais aquele remédio, ela decide largar o vício de vez, que ela vê que isso está prejudicando ela, de vez ajudando. E aí que o Borgov faz, ele viu que estava difícil a partida, ele decide adiar para criar uma técnica para derrotá-la de uma vez por todas e humilhá-la. Só que quando ela menos imagina, o Taunis aparece, ela conversa com ele, né? Ele faz café, revela para ela que de fato ele é gay e estava com vergonha de falar para ela. Isso para a época era humilhante, né? E o que ele faz, pessoal? Ele atende o telefone e quem estava no telefone? Só o Mike, o Matt, o Benny e o Harry dando dicas de como ela vai ganhar do Borgov. Ela vai anotando tudo, que é uma das coisas mais geniais da série, né? Mostrando que quanto eles são rivais, mas no fundo eles se ajudam para ganhar de outra pessoa. Eles estavam apoiando muito ela. Isso que o Benny já tinha mandado ela para aquele lugar antes, pelo fato de ela não procurá-lo mais, né? E se afundar nas bebidas. Voltando à partida, ela vai enfrentar o Borgov. Quando ela enfrenta o Borgov muda a técnica dele e acaba com a jogada dela. Ela pensa, pronto, me ferrei. Até que um milagre acontece, pessoal. Lembra quando ela tomava o sedativo, ela via no teto as peças se movendo e todas as jogadas se formando? Pois é, acontece a mesma coisa. Ela consegue, sem o sedativo, criar a jogada perfeita, vencer o Borgov. Primeiro ele pede se ela quer um empate. Ela fala, não, eu não aceito um empate. E aí ela derrota ele, se torna enxadrista campeã mundial. E aí tem uma cena que é muito legal, né? Porque ela tinha ido com segurança, que foi a única coisa que o governo cedeu para ela, com medo que os russos tentassem matá-la. E ela tá lá, ela sai do meio do carro e vai numa praça na Rússia, onde tinha um monte de senhor de idade jogando xadrez. Ela chega lá e fala, não, Beth Armon, é você, não sei o que. E ela se torna uma das pessoas mais famosas do mundo.
E acaba a série dessa forma genial, espetacular, inacreditável. Então assim, pessoal, o que eu gostei e o que eu não gostei da série. Pessoal, não tenho nada para relatar o que eu não gostei. Pelo contrário, o que eu gostei, eu achei uma minissérie surpreendente. Ela te vicia do início ao fim. São 7 episódios que dá em torno de 6 horas e 33, mas você assiste rapidão. A história é viciante. A atriz Anya Taylor-Joy evoluiu muito. A história, assim, é muito viciante, pessoal. Os efeitos das peças se mexendo, as jogadas. Eu que não sou muito fã de xadrez, eu gostei muito. E eu ouvi falar hoje que a procura por jogadas rápidas na internet aumentaram muito devido ao Gambito da Rainha. Ou seja, a série se tornou um fenômeno, que é o mais do que merecido. A nota que eu dou para a série, pessoal, não é nada mais, nada menos do que um 10. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado dessa análise longa, já que é muita coisa para falar e eu tive que meio que decorar até, ou estudar bem para fazer análise, tá? Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Essa semana ainda tem análise do filme do Bob Esponja, tá? Que tem a participação de Keanu Reeves. Então fiquem ligados, muito obrigado e até a próxima.